Estou resolvendo essa questão que caiu na Faculdade de Medicina de Maricá. Ele nos dá aí um octógono, uma figura de 8 lados, nos diz que esse octógono é regular, cujo seu perímetro é 8 raiz de 2, daí eu já extraio uma informação. Se o perímetro é 8 raiz de 2, significa que cada um dos seus 8 lados tem que medir raiz de 2 para a soma dar 8 raiz de 2. Tá? Então essa é a primeira informação que eu já vou colocar aqui, quer dizer, qualquer lado que eu olhe aqui desse polígono, eu vou enxergar esse lado como tendo raiz de 2 como medida. E ele vai pedir para a gente que a gente calcule a razão entre as áreas y e x, que são esses dois triângulos aqui. Esse triângulo aqui, que é o CDG, ele mandou chamar de y, e esse triângulo aqui, que é o BCH, ele mandou chamar de x. Vamos resolver essa questão bastante interessante, que envolve vários conceitos geométricos, mas antes eu peço que você faça a inscrição no canal, dê aquela curtida e faça um comentário se possível, para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Então, se eu quero calcular a área de triângulo, a primeira coisa que vem à mente é pensar, ora, o que eu preciso para calcular a área de triângulo? Base e altura. Como esses triângulos aqui, nenhum deles é tão específico, exceto esse, que é um triângulo retângulo, e a base aqui eu posso considerar um dos catetos, e a altura o outro cateto, e aí eu já tenho essa informação para esse triângulo, então são as informações que eu preciso. Uma outra informação que eu vou precisar aqui nesse problema, como eu falei, ele aborda vários conceitos geométricos, é a medida do ângulo interno desse octógono. E aí, para calcular a medida do ângulo interno de um octógono, a gente vai pegar a fórmula da soma dos ângulos internos de um octógono e dividir pela quantidade de lados. Quer dizer, a fórmula da soma, né, é 180 vezes n menos 2. A fórmula do ângulo interno vai ser 180 vezes n, que é o número de lados, menos 2, dividido pela quantidade de lados, tá? Essa fórmula aqui de cima é da soma dos ângulos internos de um polígono. E aqui, quando eu faço essa divisão por n, é quando eu falo de polígonos regulares, que tem as medidas iguais. E aí vai acontecer o seguinte, no lugar que eu vejo n, eu vou colocar a quantidade de lados, que são 8. Então, na verdade, o ângulo interno aqui vai ficar assim, 180 graus, vezes, aqui vai ficar 8 menos 2. 8 menos 2 é 6. E eu vou dividir pela quantidade de lados, que é 8. Certo? Então, vamos fazer ali, agora, como você vai resolver, você pode simplificar, tá? Eu vou simplificar aqui dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2, aqui vira 3 e aqui vira 4, tá? O 180 eu também posso dividir por 4. 180 dividido por 4 é 45. Então, na verdade, aqui em cima vai ficar 45 vezes 3. 45 vezes 3, 135 graus. Então, eu concluo que o ângulo interno do octógono, cada um deles mede 135 graus. Então, qualquer ângulo interno que eu pegar aqui, ó, 135, tá? Especificamente, eu vou olhar para esse aqui, que vai ser a região que eu vou estar trabalhando. Então, eu já sei que esse ângulo todo aqui mede 135 graus. E perceba que minha estratégia é tentar determinar a medida da base e da minha altura. A minha altura, por exemplo, eu posso fazer essa projeção aqui, ortogonal, ó, sobre o segmento CH. Aqui é 90 graus, tá? E aqui, ó, essa mesma projeção que eu fiz vai ter a mesma medida, ó. E aí uma coisa que eu ganho fazendo isso. Ora, essa medida aqui é a mesma que o AB, que é raiz de 2. Então eu já sei que isso aqui mede raiz de 2. Mas eu preciso, né, como eu falei, encontrar toda essa medida aqui e a altura. E aí perceba o seguinte, olha só. Quando eu tracei esse segmento aqui, que é perpendicular ao segmento CH, repara que aqui em cima também é 90 graus. Eu tenho aqui um retângulo. E aí, se aqui é 90 e tudo é 135, esse pedacinho que sobrou aqui é 45 graus. Por quê? Porque 90 mais 45 dá 135. Com isso, olha o que eu concluí. Se aqui eu tenho 45, aqui embaixo eu tenho 90, então esse ângulo todo aqui também tem que ser 45 graus. Significa que esse triângulo retângulo aqui, ele é um triângulo retângulo isósceles. Tá? Então, se eu achar essa medida da altura, eu estou achando essa medida aqui também. E como esses retângulos aqui vão ser congruentes, eu automaticamente também vou achar essas medidas, e é justamente o que eu preciso para calcular essa primeira área ali. Então, eu vou em busca desse resultado. Ora, como é que eu vou calcular essa medida aqui? Ou essa medida aqui, tá? O que eu tenho é a hipotenusa. Se eu quiser essa medida, eu uso o seno. Se eu usar essa medida aqui, eu posso usar o cosseno. Tanto faz, tá? Até porque essas medidas têm o mesmo tamanho, já que esse triângulo retângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Eu vou usar o seno, tá? Tanto faz. O seno de 45 graus
é o cateto oposto, essa medida que eu estou procurando aqui, tá? Vou chamar de I, tá? Então tem que, vai ser HI sobre a hipotenusa, que é AH. O seno de 45 é um ângulo notável, e aí é a raiz de 2 sobre 2, sobre HI, que eu estou procurando, sobre AH. AH eu tenho ali que é a raiz de 2. Agora aqui a gente vai multiplicar cruzado, tá certo? Deixando ali o HI isolado, eu vou multiplicar essa raiz de 2 por essa raiz de 2. O que acontece quando eu multiplico duas raízes quadradas iguais? Vai dar um número que está ali dentro. Qual a justificativa? Quando você multiplicar a raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai ficar a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, na verdade, quando eu multiplicar isso aqui cruzado, vai dar 2. E aí eu vou dividir por 2. Ou seja, 2 dividido por 2, 1. HI vale 1. Tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2, 1. Com isso, eu concluí que essa medida aqui é 1, e como esse triângulo retângulo é isósceles, essa minha altura é 1 também. E aí a congruência desses triângulos retângulos aqui me diz que esse valor aqui é 1 e aqui também é 1. Com isso eu já consegui concluir o que eu preciso. Ora, eu preciso da medida da base, então a minha base é essa medida aqui, quer dizer, 1 mais 1, 2, mais a raiz de 2. Quer dizer, a base ali, então a área do triângulo é BCH, base, que vai ser 2 mais raiz de 2, 2 mais raiz de 2, vezes a altura eu concluí que é 1, ó, a altura dele é 1, dividido por 2, tá? E, na verdade, a minha área vai ficar assim, né? Se eu quiser simplificar aqui, eu posso simplificar, mas eu vou deixar assim. E a ideia de deixar assim é porque, como eu vou calcular uma razão, fica mais interessante a gente deixar para simplificar no final. Então, a primeira área, já encontrei, ó, a área de BCH vai ser 2 mais raiz de 2, já que estou multiplicando tudo aqui por 1, então não modifica nada, divididos por 2. Falta agora a gente calcular a área desse triângulo aqui de baixo, certo? Bom, e não vai ser tão difícil, porque agora fica aqui meio automático. Por quê? A altura eu já tenho, falta aqui a base. Mas a base, essa medida aqui, que é uma diagonal do octógono, é a mesma que essa medida aqui. Ou seja, esse lado aqui também vai medir 2 mais raiz de 2. Assim, a minha área CDG vai ser, aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta, ó. Base, 2 mais raiz de 2, vezes altura, que é a raiz de 2, divididos por 2. Então, aqui eu tenho que fazer uma distributiva, né, ali, certo? Ou posso deixar para o final, porque eu já tenho a área dos dois e só dividir uma pela outra. Mas aqui eu vou simplificar, certo? Então, a área de CDG vai ser, ó, quando eu multiplico raiz de 2 por 2, fica 2 raiz de 2. Mas, quando eu multiplico raiz de 2 por raiz de 2, nós já vimos que isso dá o próprio 2, dividido por 2. Tá? Se eu quiser simplificar aqui, eu também simplifico, mas a ideia não é simplificar. Pronto, eu tenho as duas áreas agora, ó. As duas áreas estão calculadas aqui. O que falta é a gente dividir. Tá? Então, vou dividir uma pela outra, vou precisar de espaço, então vou apagar aqui essa resolução para que a gente possa fazer os cálculos necessários para obter a divisão entre as duas áreas. Então, separei aqui as duas áreas, ó, e agora a gente vai dividir nessa ordem. Tá? Já coloquei na ordem o y, que é o CDG, para dividir por x, que é a BCH. Então, na verdade, eu tenho duas frações para dividir. Então, eu tenho aqui, ó, a razão entre as áreas. 2 raiz de 2 mais 2, dividido por 2. Como eu vou dividir uma pela outra, quando eu divido duas frações, né, no caso aqui eu tenho uma fração que eu vou dividir por outra fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí, quando eu multiplico pelo inverso da segunda, ó, como é multiplicação, esse 2 aqui eu posso cortar com esse. E, na verdade, o que sobrou pra gente é 2 raiz de 2 mais 2, e aqui embaixo 2 mais raiz de 2. Essa é a divisão entre as áreas. Só que quando você olha nas opções, eu não tenho nada igual a isso. Está errado? Não, não está errado. A gente tem que simplificar. Nossa questão ela é bem minuciosa nos detalhes que nós temos que resolver, porque ela vai te testando até o final, né? Então agora aqui eu tenho que me livrar desse denominador. E aí você tem que lembrar que para se livrar de um denominador que seja um número irracional, eu tenho que multiplicar pelo conjugado desse número. E quem é o conjugado de 2 mais raiz de 2? Vai ser eu multiplicar por 2 menos a raiz de 2. Então aqui eu tenho 2 menos raiz de 2. E o que acontece, qual a vantagem de fazer isso? Quando eu tenho, vou botar entre parênteses aqui, para a gente não esquecer que tem que ser a multiplicação distributiva. Quando eu multiplico
aqui a soma pela diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então aqui vai ser o quadrado do primeiro, o quadrado de 2 é 4. E o quadrado de raiz de 2, como é menos, né? O quadrado da raiz de 2 vai ser o próprio 2, certo? Porque de novo vai aparecer raiz de 2 ao quadrado, que é a raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz do 4, que a raiz do 4 é 2. Tá? Então aqui embaixo dá 4 menos 2, 2. Aqui em cima eu tenho que distribuir termo a termo. Então primeiro eu tenho que multiplicar 2 raiz de 2 por 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, acompanhado da raiz de 2. Então 4 raiz de 2. Aqui, cuidado, olha só. Você vai multiplicar esse por esse. Já tem uma regra do sinal aqui dizendo que positivo vezes negativo dá negativo. E aqui você tem raiz de 2 sendo multiplicada pela raiz de 2, que vai dar 2. Só que vai dar 2 vezes 2, que é 4. Agora esse. 2 vezes 2, 4 positivo. E esse vezes esse, mais vezes menos dá menos, menos 2 raiz de 2. Agora a gente vai fazer conta aqui e chegar à resposta final. Ora, menos 4 com mais 4 a gente pode cancelar. Aqui em cima eu posso fazer o cálculo desses dois porque eles estão acompanhados da raiz de 2. Então eu tenho 4 e estou tirando 2. Isso vai ficar 2 raiz de 2. E aqui embaixo 4 menos 2, 2. Ora, quanto é que dá essa fração? Eu posso simplificar aqui o 2 com 2. E finalmente a nossa razão está aí calculada. A raiz de 2. E raiz de 2 é a nossa letra B. Bom, só um comentário aqui sobre a questão. Como eu falei, é uma questão que aborda vários conceitos geométricos e ainda um conceito algébrico ali de você ter que lembrar de fazer a racionalização, tá certo? Se fez de um modo diferente, ou se tem uma proposta de solução diferente, coloca aí nos comentários. Eu achei essa e questão bem complexa, tá certo? Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!